Olá, seja bem-vindo aqui a esse vídeo. No conteúdo de hoje, eu trago o tema do testamento. Será que o testamento realmente consegue garantir os desejos do testador? Nós vamos fazer uma análise comparativa entre o testamento e o acordo de cotistas que é feito nas holdings familiares. E aí, se você já achou esse tema interessante, já deixa o seu like aí. Se você ainda não está inscrito aqui nesse canal, fica aqui o convite para você se inscrever, porque o meu propósito aqui é de promover uma educação e consciência patrimonial para as famílias. E por isso, aqui no canal eu só publico conteúdos que venham a atingir a esse meu propósito. O testamento e o acordo de cotistas em uma holding familiar são instrumentos jurídicos que visam organizar a sucessão patrimonial e a gestão de ativos após a morte do titular. No contexto brasileiro, onde as famílias de classe média buscam as melhores formas de proteger o seu patrimônio e garantir a continuidade de seu legado. Nós vamos analisar esses dois instrumentos jurídicos para verificar qual deles conseguiria melhor atender aos desejos enquanto pai ou mãe. O testamento é um documento legal que expressa a vontade do testador em relação à distribuição de seus bens após o falecimento. Na legislação brasileira, o Código Civil de 2002 regula essa prática, oferecendo a liberdade de disposição dos bens, desde que respeitadas as legítimas dos herdeiros necessários. Mas o que são legítimas e os herdeiros necessários? As legítimas e os herdeiros necessários são conceitos importantes do direito sucessório brasileiro, regulamentados pelo Código Civil de 2002. Eles se referem à parcela do patrimônio que, por lei, é reservada a determinados herdeiros, não podendo ser livremente disponibilizada pelo testador em um testamento. As legítimas são a cota parte do patrimônio que a lei destina aos herdeiros necessários, sendo geralmente destinadas aos descendentes, que são os filhos e netos, e, na ausência destes, ao cônjuge sobrevivente. A ideia por trás das legítimas é proteger a parte mínima do patrimônio que a legislação considera como devido aos herdeiros mais próximos, evitando que sejam totalmente excluídos da sucessão. A porcentagem destinada às legítimas varia dependendo do número de herdeiros necessários e da existência ou não de descendente, ascendente ou cônjuge sobrevivente. Quando há apenas descendentes, a metade dos bens é destinada às legítimas. Se existirem ascendentes junto aos descendentes, 2/3 do patrimônio são reservados. E na ausência de descendentes, a totalidade das legítimas pode ser destinada aos ascendentes. Os herdeiros necessários são aqueles que têm direito às legítimas e normalmente inclui os descendentes, que são os filhos e netos, ascendentes, pais, avós e o cônjuge sobrevivente. São chamados de necessários porque a legislação considera esses parentes como tendo o direito inalienável de receber uma parte mínima do patrimônio do falecido. A existência dos herdeiros necessários limita a liberdade testamentária do indivíduo, uma vez que o testador não pode dispor livremente de toda a sua herança quando existem esses herdeiros necessários. O Código Civil estabelece regras específicas sobre como deve ser feita a divisão dos bens entre os herdeiros necessários e os demais herdeiros testamentários, como eu exemplifiquei há pouco. Essas disposições visam garantir uma certa proteção aos familiares mais próximos, assegurando que parte do patrimônio seja preservada para elas, mesmo que o testador tenha o direito de dispor de uma parte da herança de forma livre por meio do testamento. Essa distribuição balanceada entre a vontade do testador e a proteção dos herdeiros necessários visa buscar evitar conflitos entre esses herdeiros e garantir uma sucessão mais justa e equitativa. No entanto, mesmo sendo uma ferramenta comum, o testamento enfrenta desafios que podem comprometer a realização dos desejos do testador. Uma das limitações do testamento é a sua possibilidade de ser revogado a qualquer momento pelo testador,
o que pode gerar insegurança quanto à estabilidade das disposições da última vontade. Além disso, a demora no processo do inventário e as possíveis contestações por parte dos herdeiros podem prolongar a distribuição dos bens, resultando em custos e conflitos familiares. Se o processo do inventário já é tido como demorado e caro, com o testamento piora a situação da família, pois, obrigatoriamente, a família precisará contratar um advogado para abrir um processo na justiça e tramitar esse documento, porque o juiz precisa ouvir o Ministério Público antes de decidir pela distribuição dos bens e a abertura do inventário. Sobre a distribuição dos bens, é preciso ficar atento. O valor dos bens utilizado para o cálculo das legítimas é o valor atual dos bens na data da abertura da sucessão, ou seja, não é considerado o valor que os bens tinham quando o testamento foi feito. O objetivo é garantir que a partilha dos bens ocorra com base na situação patrimonial real no momento da morte do indivíduo. Vou contar um exemplo agora, mas vamos ignorar nesse momento a divisão das partes, legítima e disponível, porque eu quero que você entenda, né, que você tenha compreensão da possível insegurança que o testamento pode provocar. Como exemplo, vamos imaginar que você tem 2 filhos e comprou 2 apartamentos de frente para o mar na planta e pelo mesmo valor. Um no terceiro andar e o outro no 13º andar. E vamos dizer que você, precavido, tenha feito um testamento para destinar para cada um dos filhos cada um dos apartamentos. Só que, com o passar dos anos, depois de terem sido concluídas as obras de seus apartamentos, foi construído um outro prédio de 5 andares na frente do seu. E assim, aquele apartamento do 13º andar, certamente, se valorizou mais, porque ele continua com a vista para o mar, enquanto que o imóvel do terceiro andar agora tem como vista o prédio vizinho. Sendo assim, quando chegar o momento da sucessão, ficará constatada que a divisão que você fez ficou desequilibrada. E aqui nós temos um possível acendimento de um pavio para um eventual conflito entre os irmãos, porque um está recebendo uma parcela maior do patrimônio do que outra, mesmo sendo observadas as parcelas da legítima disponível. Portanto, ao calcular as legítimas, os herdeiros necessários terão direito a uma porcentagem do valor total dos bens que compõem o patrimônio na data do falecimento, independentemente de como esses bens foram avaliados em vida ou no momento da elaboração de um eventual testamento. Por outro lado, o acordo de cotista em uma holding familiar é uma alternativa estratégica para a gestão patrimonial. Uma holding é uma estrutura societária que detém participações em outras empresas, consolidando o controle familiar sobre diversos empreendimentos. Holding familiar é um sistema que pode haver dentro dele uma ou mais dessas estruturas societárias, a depender da complexidade do patrimônio que a família tem e dos desejos que ela pretende ter realizados. O acordo de cotista, nesse contexto, estabelece regras para a administração da transferência das cotas entre os membros da família, garantindo a continuidade do negócio e a preservação do patrimônio. A legislação brasileira oferece respaldo para os acordos de cotistas, permitindo a flexibilização na definição de suas cláusulas. A Lei das Sociedades Anônimas e o Código Civil fornecem o suporte legal necessário para a criação de mecanismos de governança e sucessão em holdings familiares. A principal diferença entre o testamento e o acordo cotista reside na natureza desses instrumentos. Enquanto o testamento é um ato de última vontade, o acordo de cotista é um contrato que pode ser ajustado e refinado ao longo do tempo, adaptando-se às mudanças nas circunstâncias familiares. A revogabilidade do testamento pode ser vista como uma vulnerabilidade, especialmente em situações em que a longevidade do testador ela é significativa. O acordo cotista, por sua vez, oferece maior estabilidade,
uma vez que as cláusulas podem ser revisadas e atualizadas mediante consenso familiar, proporcionando uma abordagem mais dinâmica e adaptável. No contexto de holdings familiares, o acordo de cotistas também aborda questões práticas relacionadas à administração dos bens, como a definição de papéis e responsabilidades dos membros da família na gestão do patrimônio. Isso contribui para a continuidade e prosperidade desse legado, além de reduzir eventuais conflitos entre os herdeiros. Voltemos ao caso dos apartamentos comprados na planta. Com uma estrutura de proteção patrimonial, a holding familiar é a dona dos dois imóveis e os filhos, os donos da holding. Isso significa que ambos os filhos são donos de todo o patrimônio. Ninguém perde nada, ninguém sai privilegiado. E no acordo cotista fica determinado quem será o responsável pela manutenção, conservação, pagamento das despesas de cada apartamento. Eu falei que os filhos são os donos da holding familiar porque o método que eu utilizo já transferimos para eles essa titularidade. Mas no contrato social dessa holding e no mesmo acordo cotista, estabelecemos que os pais continuam como usufrutuários das participações na holding, permanecendo com eles, os pais, o total domínio e controle sobre o patrimônio. E desse modo, quando chegar o momento da sucessão, os filhos não têm que fazer o inventário, porque os pais não tinham mais patrimônio a partilhar. Foi tudo colocado na holding, já com as determinações quanto à próxima gestão desse patrimônio, que foram colocadas no acordo de cotistas. Você vê que praticidade, não precisar da justiça, da apreciação do Ministério Público, da decisão do juiz para determinar o patrimônio, o destino do seu patrimônio, já fica tudo resolvido em vida, sem conflitos, sem desentendimento entre os irmãos, sem perdas patrimoniais. O problema hoje é que muitas famílias ainda desconhecem as nuances e benefícios de um sistema de holding familiar. E esse desconhecimento pode levar à escolha padrão do testamento, mesmo quando outras opções seriam mais vantajosas. A criação de uma holding, a formalização de um acordo de cotistas podem envolver custos iniciais que, à primeira vista, parecem elevados para as famílias e, na verdade, não são. Normalmente, esses custos, com o investimento na preservação do patrimônio, cabem perfeitamente no orçamento familiar. A complexidade do ambiente jurídico pode ser uma barreira para a adoção de um sistema de proteção patrimonial com a holding familiar. A falta de compreensão sobre as leis societárias pode gerar receios, mas a busca por uma assessoria profissional especializada pode mitigar essas preocupações. Famílias muitas vezes resistem às mudanças, especialmente quando envolve questões financeiras e patrimoniais. A adaptação a novos instrumentos, como o sistema de holding familiar, pode encontrar resistência, mas a educação sobre seus benefícios pode superar essa barreira. E esse é o meu propósito de promover uma conscientização patrimonial para essas famílias, porque as coisas podem ser mais fáceis de serem resolvidas desde que haja o adequado planejamento. A escolha entre testamento e acordo de cotista em holdings familiares dependem das necessidades e valores específicos de cada família. Embora o testamento seja uma prática já consolidada, o acordo de cotista oferece uma abordagem mais dinâmica e adaptável, endereçando não apenas a transferência dos bens, mas também a continuidade do legado patrimonial conquistado. Superar as objeções comuns das famílias requer uma conscientização e educação e a compreensão de que a proteção patrimonial vai além do testamento tradicional. A consulta a profissionais especializados e o entendimento aprofundado das opções disponíveis são passos essenciais para garantir os desejos familiares que sejam não apenas expressos, mas realizados de maneira eficaz e sustentável ao longo do tempo. Se você gostou desse conteúdo, deixe aqui o seu like e compartilhe com pessoas que também possam se interessar por ele. Se você é novo aqui, fica o meu convite para você se inscrever no meu canal do YouTube e me seguir nas redes sociais, porque
o meu propósito é esse, a de promover uma educação patrimonial para as famílias. Obrigado por me assistir e a gente se vê por aí.